Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar a Deus. Paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs. Paz do Senhor para todos os irmãos em casa. Deus abençoe a Santa Igreja. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, vosso amado Filho, Senhor e Salvador das nossas almas. Nós nos reunimos mais uma vez aqui no santuário da Tua casa, Senhor, onde estaremos neste tempo, Senhor, adorando a Ti, louvando a Ti. Ó, Senhor, estaremos aqui também com os nossos corações, Senhor, como uma boa terra para receber mais uma vez a boa semente da Tua palavra. Deus querido, Deus santo, nós estamos diante de Ti, que a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia que ultrapassa gerações, Senhor, esteja e permaneça conosco, com o Teu povo, em cada lar, em cada família, ó Senhor, e que nós mais uma vez possamos nos alimentar da Tua boa palavra nesta noite. Fica conosco. Nós te agradecemos e louvamos, orando em nome de vosso santo Filho Jesus. Amém, amém, amém. Tome assento, irmãos, tome assento. Que alegria poder revê-los. Graças a Deus. Estamos aqui, meus irmãos aqui no púlpito. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Vamos cantar ao Senhor? Vamos cantar ao Senhor um hino da nossa harpa. Não, Alexandre, canta um hino com a igreja. Canta. Da harpa cristã. Então, tá bom. Fique em paz. Missionário André, venha cantar um hino. Venha cantar. Vamos aproveitar, vamos contribuir, irmãos? Graças a Deus. Vamos cantar. Tá certo. Graças a Deus. Vamos contribuir com alegria, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus recompense a todos os irmãos que têm contribuído para a manutenção da casa de Deus, da obra do Senhor. Irmãos que têm nos ajudado com cestas básicas, nós estamos ajudando famílias. E graças a Deus, irmão, a ajuda, o dízimo, a oferta voluntária, tudo, irmão, é de uma valia muito grande, muito grande. Graças a Deus nós conseguimos, durante este tempo, atender várias famílias. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Vários irmãos ajudando, contribuindo, e Deus vai abençoando, né? Há muito tempo, um dos nossos projetos também, concernente ao templo, era trocar o som da igreja. Nós precisávamos, sempre dando problema, Fizemos alguns orçamentos, mandamos para a nossa matriz, nosso pastor-presidente aprovou, já está trocado já o som, graças a Deus. Irmãos trabalharam aqui 13 horas, assim, direto, né? Graças a Deus, está aí, irmão, é para a glória de Deus, para evangelismo, enfim, para que o nome de Deus seja glorificado. Então, e outros projetos, né? E outros projetos que a gente vai aí devagar, conversando, falando, que está no nosso coração. Mas nós precisamos aí da liberalidade cristã, espontaneidade. Faça um voto com Deus, né? Me lembro que há muitos anos atrás, crentes faziam um voto, né? Faça um voto, faça um propósito, né? Então, que Deus abençoe, que a bênção de Deus esteja presente no lar de cada família, que haja semente, irmão, que haja semente. Me lembro que Paulo, ele fala que dinheiro é semente. Por isso que nós sempre falamos que dinheiro no reino de Deus não é dinheiro, é semente. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que Deus aumentará a nossa sementeira. Dá para falar amém, irmão? É o apóstolo Paulo falando.
Ele diz, e Deus aumentará a vossa sementeira. Então é semente. Então vamos sempre semear. Semear no reino de Deus, semear para a manutenção da casa de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus que é amplo. E Deus irá continuar nos abençoando. Amém, igreja? Vamos cantar ao Senhor, vamos contribuir com alegria. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 432 da nossa harpa. Graças a Deus. 432 da nossa harpa. Minha vida vamos cantar no coro? Vamos começar no coro? A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar no teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir, a minha alma lá, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Minha vida toma. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia! Jesus é lindo e maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, em pé mais uma vez, por gentileza. Ao final do culto, nós vamos orar, interceder por nossos irmãos enfermos. Quero ler mais uma vez com os irmãos, carta aos Hebreus, capítulo 11. E encerrar a nossa meditação nesta porção deste capítulo. Hebreus, capítulo 11, verso 24 ao 29. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Amém. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença, e esta é a tua santa palavra. Não temos capacidade nenhuma, Senhor, de nós mesmos, se o Senhor não nos der. Mas lhe pedimos mais uma vez o pão, o alimento da tua palavra para as nossas vidas, Senhor, para que haja edificação, para que haja crescimento, amadurecimento, saúde espiritual, Senhor, para as nossas vidas, para as tuas ovelhas. Orienta-nos e dirige-nos, Senhor, pelo teu bom e poderoso Espírito, para que nesta noite, Senhor, nós possamos, deste texto sagrado, tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual e a nossa vida cotidiana. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome assento, queridos. Hoje nós vamos falar a partir do verso 26. O nosso tema, irmãos, é a fé que nos leva à maturidade espiritual. Vamos relembrar isso? Diga assim, a fé que nos leva à maturidade espiritual. Eu disse para os irmãos que maturidade espiritual é uma condição de maduro, adulto, desenvolvido, e nós
com base aí na vida de Moisés, estamos meditando neste texto sagrado, nesta porção deste texto do capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé e exemplos de fé, ou da fé, tirados do Antigo Testamento. Versículo 26 diz assim: tendo por maiores riquezas, repita essa expressão, tendo por maiores riquezas. O texto sagrado diz assim: o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Eu quero relembrar aqui aos irmãos que a maturidade espiritual, ela nos dá, nós paramos exatamente aqui, maturidade espiritual nos dá o senso correto de valores. O senso correto de valores, isto é, saber entender o que realmente importa de verdade. A fé que nos leva à maturidade espiritual nos dá o senso correto de valores que nos faz entender o que nós devemos priorizar. Priorizar. Eu lembro aos irmãos que nós falamos a respeito de Mateus capítulo 6 e verso 33, quando Jesus disse: buscai em primeiro lugar. Este primeiro lugar, o que é que Jesus está querendo ensinar aqui? Que nós devemos priorizar o que é prioridade. Mas buscai em primeiro lugar, está escrito desta forma, o reino de Deus e a sua justiça, porque justiça perfeita só existe onde Deus reina, no reino de Deus. E o texto segue, Jesus dizendo: e todas estas coisas, ou as coisas que nós necessitamos, diuturnamente, diariamente, Jesus diz assim: vos serão acrescentadas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, priorizem o que é prioridade. Aqui nós estamos falando da fé que nos leva à maturidade espiritual e que nos dá o senso correto de valores. Mas, pastor, todo crente não tem o senso correto de valores? Deveria ter, irmão. Deveria ter, mas muitos ainda não têm. Não tem por falta de maturidade espiritual. Nós precisamos buscar maturidade espiritual. Diga assim, maturidade espiritual. Muito bem. Eu disse para os irmãos, trouxe aqui um pequeno exemplo, quando eu disse que nós nunca devemos trocar o arroz e o feijão por danoninho. Não é? Danoninho é bom? Quem é que não gosta de danoninho? Mas isso não dá sustância. O que dá realmente sustância, irmão, é o arroz, o feijão, o carboidrato, lógico que comedidamente, mas os irmãos estão entendendo o que estou falando. Danoninho é supérfluo. Não, Danoninho é supérfluo, é docinho, mas não alimenta. Né? Não alimenta. Outra coisa que nós falamos aqui, com base neste tema, nunca transforme pedras em pães. Foi esta a proposta de Satanás, do diabo, para Jesus. Naquele momento em que o Senhor estava fragilizado na sua humanidade pela fome, o diabo lhe apresenta, lhe faz esta proposta: transforme estas pedras em pães. Ou seja, o diabo sabia da capacidade que Jesus tinha de poder fazer aquilo. Ele sabia, como ele sabe. Mas ali, irmãos, a proposta não é correta. Era uma proposta diabólica, indecente, porque, do ponto de vista espiritual, pedra, rocha, ela simboliza algo sólido. E o pão é passageiro. Então, fica aqui esta lição para nós. Jamais aceitar uma sugestão demoníaca e transformar pedra em pão, porque pedra é algo sólido, pão é algo passageiro, é algo que
efêmero, que vai passar. Jesus não aceitou essa sugestão do diabo. Jesus teve maturidade para entender o que realmente é prioridade, o que realmente importa. Diga assim, o que é prioridade. Note, irmãos, que aqui o texto está dizendo que Moisés, ele, por sua fé madura, ele teve por maiores riquezas o vitupério, o sofrimento de Cristo, a obra de Deus, do que os tesouros do Egito. O texto está dizendo que Moisés, ele tinha o senso correto de valores. Ele sabia valorizar o que realmente tem valor. Quando nós temos o senso correto de valores, nós sabemos valorizar o que realmente tem valor. Talvez eu esteja sendo aqui redundante, mas para nós entendermos, porque na igreja, no reino de Deus, ainda há pessoas que não têm o senso correto de valores. Por isso, vivem fazendo trocas, e estas trocas estão trazendo prejuízo espiritual para a vida. Para a vida. Quando nós temos o senso correto de valores, nós não trocamos o que é vital, eu disse isso, nós não trocamos o que é essencial, o que é necessário pelo supérfluo, pelo que é trivial, pelo paliativo. Pastor, dê alguns exemplos. Bom, eu sei que vai ficar gravado, mas eu vou dar aqui alguns exemplos. Nunca troque o culto a Deus por um show gospel. É diferente? É diferente, irmãos. Nunca troque um culto a Deus por um show gospel. Você vai estar abrindo mão do arroz ou do feijão por danoninho. Não, pastor, você pegou pesado. Peguei. Porque é o que realmente nós temos observado. Isso tem trazido um grande prejuízo espiritual, mas essas trocas que muitas vezes são feitas. Não é? Nunca troque uma ministração da palavra por uma palestra motivacional disfarçada de pregação, que é o que tem existido no nosso tempo. Palestras motivacionais, as pessoas ovacionam, parece uma pregação. Mas não é, pastor Silas, é uma palestra motivacional. É diferente uma coisa da outra, totalmente diferente, irmão. Palestra motivacional é uma coisa, pregação do evangelho é outra. Sabe como é que, guardadas as devidas proporções, João Batista, ele motivava as pessoas à beira do Jordão? Ele motivava as pessoas dizendo assim, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, raça de víboras. Que motivação, hein, irmão? Ali tinha que ser crente mesmo, pastor Alcides. E a Bíblia diz que as pessoas iam porque sabiam que era a palavra de Deus. A palavra de Deus na boca de João era a palavra de Deus. É diferente, irmão, de palestra motivacional. Nunca troque um culto de oração por um vigilhão gospel onde as pessoas querem somente se autopromover. Somente se autopromover. Antigamente, irmão, vigília era vigília de oração. Nós passávamos, era 1 hora de oração, levantávamos, cantávamos um hino, 2, um testemunho, dobrávamos o joelho, mas era mais 40 minutos, 1 hora de oração. Quem fez parte desse tempo aqui? Olha lá. Era assim. Hoje tem muita coisa aí que é para auto se promover, e as pessoas estão trocando. Venha orar, irmão, não, mas num vigilhão enorme, onde as pessoas só querem se autopromover, mostrar o sapato de couro de jacaré lá de Camboriú. Me desculpe, irmão, para mim, sabe, são trocas que as pessoas estão fazendo, absurdo. Daqui a pouco a pessoa não está mais sabendo distinguir palavra de Facebook, palavra de WhatsApp, palavra de... Não consegue mais. Porque não são essas coisas que amadurecem, irmão. O que amadurece é a palavra de Deus. É o que nos faz, o que acrescenta a nossa fé. Porque a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo... E o ouvir o quê? Palavra de Deus. Palavra de Deus.
Hoje há lugares onde o ego é massageado, mas não tem palavra de Deus. Algumas coisas estão disfarçadas. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Hoje, queridos, o interesse do diabo mudou. O diabo é um camaleão. Hoje parece que o interesse dele mudou. Não é jogar crente para fora da igreja. É deixar crente dentro da igreja morto, frio, sem vontade, sem motivação, sem objetivo, vivendo de forma imatura. Imatura. Irmãos, eu quero ministrar sobre a nossa vida, essa palavra de Deus, fé, uma fé madura. Diga assim, Deus me deu uma fé madura, uma fé como estes homens e essas mulheres aqui tinham, uma fé madura, para fazer, como eu disse na outra quarta-feira, as escolhas corretas, diante de Deus. Escolhas corretas, como Moisés, a Bíblia diz que ele escolheu de forma certa ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Pela fé, está dizendo pela fé, irmão, pela fé. Pela fé, Moisés recusou um status quo, uma posição, filho da filha de Faraó, ele recusou isso, pela fé, uma fé madura. Quero ministrar sobre a tua vida, irmão, uma fé madura. Tenhamos uma fé madura, irmão. Não é tempo mais de ser menino, criança, levado daqui para lá, de lá para cá, não. Jesus está voltando e a nossa fé precisa ser uma fé madura. Uma fé madura. Glória ao nome do Senhor. Nunca troque um culto de adoração por uma baladinha gospel. Pastor, isso vai ficar gravado, fique. Nunca faça isso. Você vai estar trocando arroz e feijão por danoninho. E aí a fé nunca amadurece. Santa Ceia do Senhor por outros compromissos. Tem gente que troca. Eu preciso falar isso, irmão. Troca a Santa Ceia, o pão, símbolo do corpo do Senhor, o sangue. O vinho, símbolo do sangue do Senhor, troca por qualquer coisa. E aí, como é que a fé amadurece? Eu pergunto para vocês, como é que a fé vai amadurecer? Para fazer as escolhas certas na presença de Deus, para saber recusar o que precisa ser recusado. Os irmãos estão entendendo? Digo amém. Uma fé madura, irmão. Nós precisamos de uma fé madura. Uma fé madura. Eu não estou falando aqui de quando nós precisamos aí de um Elim, uma cidade de refúgio para descansar um pouquinho a mente. Não é disso que eu estou falando de reincidência. Pessoas que sempre, e daqui a pouco ligam, pastor, estou fraco. Mas por que está fraco, filho? Se na igreja o Senhor Deus está, o Espírito Santo está, o Filho está, por quê? Alguma coisa está errada. Não está amadurecendo. E por que não está amadurecendo? É óbvio, está fazendo trocas. Que Deus nos guarde, irmão. Essa palavra é para ti e para nós todos, para os irmãos que estão em casa. Para onde chegar esse evangelho? Nós não podemos fazer trocas, esses tipos de trocas. Maturidade espiritual valoriza mais o que é eterno. Vamos ler esse texto? 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Olha o que o texto sagrado diz. Eu vou repetir. Maturidade espiritual valoriza mais o que é eterno. Paulo diz assim, não atentando nós, quer dizer, não prestando maior atenção, não dando maior ibope, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem, ou as que nós conseguimos ver, são temporais, passageiras, porém as que nós não conseguimos ver são eternas. Olha que texto poderoso, igreja. Vocês conseguiram entender esse texto?
Isso é maturidade espiritual, irmão. Ter percepção do reino espiritual mais do que nós temos percepção das coisas efêmeras, ou valorizar mais o que é pertencente às coisas de Deus, ao reino espiritual, do que as coisas que são da terra. Porque muitas pessoas estão enfraquecendo espiritualmente, estão enfraquecendo, esfriando na fé, perdendo o amor, porque deixaram de valorizar mais o que é do céu para valorizar mais o que é na terra. Não, está errado. Aqui nós precisamos administrar bem administrado, e Deus nos deu inteligência para isso, mas o meu coração e o teu coração precisa estar lá, irmão. Precisa estar lá. Precisa estar no reino dos céus. Senão nós não vamos amadurecer. Olha a percepção de Paulo, olha o senso de valores de Paulo. Ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que vemos são passageiras, mas as que não vemos são eternas. Entendeu isso, irmão? Entendemos isso? Pastor, mas eu não posso valorizar a casa que Deus me deu. E valorize, o carro que Deus me deu, valorize, mas não se esqueça do céu. Não se esqueça, o iPhone que Deus me deu, valorize, não deixe ele cair no chão, não, porque, ou sei lá, mas o que eu estou dizendo, irmão, é o senso correto de valores. Se alguém não entender isso, eu explico de novo, mas nós temos que entender, de uma vez por toda, o senso correto de valores. O que realmente tem valor, irmão. O que realmente tem valor. Estes homens de Deus entenderam, por isso abdicaram, deixaram, não quiseram, escolheram certo. Né? O texto sagrado está falando aqui, olha, no verso 26, Moisés agiu desta forma com uma fé madura, porque ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Mas tesouro não é bom, pastor Silas? Quem tem tesouro, que guarde seu tesouro. Mas olha o senso correto que Moisés tinha. Não são os tesouros do Egito que valem. Se eu for trazer isso para o reino espiritual, não são as coisas do mundo que valem. Não. Vocês estão entendendo, irmão? Senso correto de valor? Entendeu? Dá para entender? Que realmente tem valor. Nós devemos pensar mais no céu. Pessoas estão enfraquecendo porque não estão pensando mais no céu, irmão. Pessoas estão querendo posição aqui na terra porque não estão pensando mais no céu. Pessoas estão prezando mais por cadeira nas grandes catedrais do que o céu. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos ter o senso correto de valores. O que é que vale mais? O que é que tem mais valor? Jesus disse assim, o que é eterno? Onde o ladrão não rouba. Hoje furtaram o carro de um irmão nosso, nós estamos orando, mobilizando quem nós podemos aí. Furtaram. Mas, irmão, o que permanece, Jesus disse assim, onde o ladrão não rouba, a traça não corrói. Glória a Deus, é lá que nós temos que depositar, irmão. Vocês estão me entendendo, irmão? Eu preciso que nós entendamos isso. Deus quer que nós entendamos isso. Deixemos de ficar buscando danoninho, que fica massageando o nosso ego. É verdade. Não. Verso 27. Pela fé, diz o texto sagrado, pela fé deixou o Egito. Diga assim, pela fé, deixou o Egito. Irmão, quem abandona o Egito, quem deixa o Egito, está a caminho de Canaã. Você está a caminho de Canaã? Está a caminho, irmão, do céu, da terra prometida? Moisés, junto com o povo, a Bíblia diz, pela fé abandonou, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Não temendo a ira do rei. Por que ele não temia a ira do rei? Porque ele não temeu a ira de Faraó. 600 carros com 600 oficiais, salvo engano da minha parte. Por que ele não temeu? A Bíblia responde, porque ficou firme, como vendo o invisível. Maturidade na fé nos faz corajosos. Glória a Deus!
Pessoa madura na fé é uma pessoa corajosa, irmão. Maturidade na fé nos faz firmes. Nos faz firmes. Primeira de Coríntios, capítulo 15, verso 58. Vamos ler esse texto. Esse texto dá até para citar de cor, né? Mas vamos ler. 1 de Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede firmes. Sede firmes e constantes. Quem não é firme também não é constante. Sede firmes e constantes, sempre abundantes. Olhem os verbos do versículo, do texto sagrado, né? Firmes, ou os adjetivos, ou os substantivos, firme, constante, abundante. Substantivos, firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Sejam firmes, diga assim, firme, constante e abundante. Esse abundante aqui tem a ver com crescimento, com amadurecimento, com completude. Olha o texto sagrado, pela fé, a fé madura de Moisés fez com que ele ficasse firme, como que vendo já o invisível. Firmeza. Firmeza aqui, irmãos, é convicção. Firmeza é resistência. Crente firme, convicto, resistente. Firmeza aqui é resiliência. O que é resiliência, pastor? Resiliência é capacidade de enfrentar a adversidade e sair do outro lado, se adaptar e mudar. Isso é resiliência. Isso é resiliência. Que Deus nos dê esta característica, crentes resilientes, crentes convictos, crentes resistentes. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Moisés ficou firme, ele não temeu a ira do rei, porque ele ficou firme. Por que ficou firme? Porque Moisés tinha uma fé madura, irmão, uma fé madura. Uma fé madura. Uma crença inabalável. Eu vejo isso na vida de Paulo e de muitos outros, mas vou citar aqui o texto da segunda carta de Paulo, capítulo 1, verso 12, quando ele diz assim, porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você crê? Responda, irmão, você sabe em quem você crê? Nós sabemos em quem nós cremos? Quando a pessoa tem uma fé madura, ele sabe, ele conhece o Deus no qual ele crê. É uma fé madura que nos ajuda a entender, a compreender, a saber em quem nós temos crido. Quem não tem essa fé madura, ele vacila. Uma hora ou outra, e vive igual como a gente costuma dizer, já virou até um jargão, e eu não gosto muito de jargão, mas fica igual aquela galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Mas Deus quer que a gente fique fraco? Não, Deus quer que nós sejamos fortes. Olha a vontade de Deus para a nossa vida. Irmãos, Deus só pensa a respeito de nós coisas boas. Que nós fiquemos firmes, que nós sejamos resistentes, que nós conheçamos a Ele, que nós busquemos a Ele, que nós sejamos pessoas convictas. Eu sei, Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus! Isso é convicção, irmão, isso é firmeza. Convicção, firmeza. Outro dia eu estava conversando com uma crente, pastor, eu e minha esposa, uma senhora, tem quase 80 anos, né, filha? Se ela tiver 80 anos de vida, é 80 anos que ela serve a Deus. Aí eu fico pensando, nunca viu nada de errado na igreja? Nunca passou por dificuldade? Eu conheço a história dela, nós conhecemos. Outro dia ela nos achou no WhatsApp, chorou, irmão Josafá, sabe? Falando com a gente, falando da grandeza de Deus. Que firmeza! Você conhece ela, irmã Josefa Justino Cavalcante, irmã Zefinha? Alguns irmãos conhecem. Chorou, irmão. Pastor, estou firme, viu? Quase 80 anos. De fé, de fé. Nasceu na igreja, lá no Recife.
Sabe o que é isso, irmão? Uma fé madura. Uma fé madura. Pode ver isso, pode ver aquilo. O olhar está em Jesus, o autor e consumador da fé. Não é um pisão no calo. Não é isso ou aquilo que demove a pessoa. Não, porque a fé é madura. Quero ministrar sobre as nossas vidas. Uma fé madura, irmão, uma fé madura. Esses homens, essas mulheres entraram nessa galeria não é por acaso. É porque realmente tiveram uma fé madura, com todas as dificuldades e fragilidades que eles tinham e que nós temos, mas eles conseguiram provar através de uma fé madura o que está escrito nesse texto sagrado aqui. Firmeza. Moisés ficou firme. Eu quero te abençoar com essa palavra, irmão. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Não é para lá e para cá, irmão. Fica firme. Vamos ficar firmes. Crentes firmes, crentes maduros. Pela fé ficou firme, como vendo o invisível. Isso aqui é coragem, firmeza e visão de céu, visão espiritual, visão de futuro. Tem tudo a ver aqui. Verso 28, eu estou encerrando. Pela fé celebrou a Páscoa, diga assim, pela fé celebrou. Celebrou a Páscoa, mas naquela época ainda não existia a Páscoa. Eles não sabiam o que era. Eles entendiam a palavra. O sentido da expressão pechá, no original, no hebraico, passar por cima, passagem, eles entendiam isso, mas não sabiam o que era. No entanto, Moisés, tendo uma fé madura, ele disse, nós vamos fazer, nós vamos celebrar. Isso nós não entendemos ainda o que é isso, mas nós vamos ver. Sabe, isso aqui, irmão, reporta o seguinte, maturidade pela fé que gera obediência. Obediência. Deus mandou, Moisés creu e eles fizeram. Fizeram. Embora tenha soado estranho por eles não saberem o que era, na verdade, obedecer aquilo, mas eles obedeceram. Obedeceram. Pessoa madura espiritualmente entende o princípio da obediência. Pessoas imaturas não entendem o princípio da obediência. É porque eu tenho que dar satisfação, irmão. Não, irmão, princípio. Pessoa com uma fé madura, ele entende o princípio da obediência. Deus falou, a orientação é essa, nós vamos fazer. Era a primeira vez, pastor Silas, irmão Alexandre, irmão Flávio, pastor Alcides, pastor irmão Josafá, que eles estavam fazendo isso. Alguém poderia falar, mas por quê? Não vou fazer não, eu não sei o que é. Não, eles fizeram, sem saber. O Senhor disse, olha, faça assim, mate um cordeiro, passe o sangue na verga da porta. Eles estão fazendo, não estão entendendo nada. Mas eles fizeram. Foi o que os salvou. Estão entendendo, gente? Por quê? Porque quem obedece está debaixo da bênção divina. Diga isso. Diga assim, quem obedece está debaixo da bênção de Deus. E eu vou além, e recebe livramento. Porque através dessa obediência, através de uma fé madura, eles receberam livramento. Oh, irmãos, não é à toa que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Versículo 29. Sem contar que o desobediente quebra a cara, irmão, se quebra todo, se arrebenta. Verso 29 diz assim, pela fé passaram, repita essa expressão, pela fé passaram. Olha o versículo 29, que lindo. Pela fé passaram o mar vermelho como por em terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé passaram, repita essa expressão, passaram. Não pararam, irmão, eles passaram. A maturidade que a fé no Senhor nos dá, nos capacita a passar pelas circunstâncias mais adversas. Mas viver o milagre, viver o sobrenatural, ver a mão de Deus agir, ver Deus operar, ver o mar se abrir. Eu quero ministrar essa palavra de Deus para a nossa vida. Nós veremos o mar se abrir, irmão. Vamos ficar firmes. Uma fé madura. Seja um crente maduro.
Olha aí para o seu lado e diga assim, seja um crente maduro. Maduro, irmão, é idôneo, é experiente, é equilibrado, é firme, é constante, é cheio de fé. Seja louvado o nome do Senhor. Maturidade gerada pela fé. A fé gera maturidade. Nós vamos amadurecendo. Dia a dia, irmão, nós precisamos ter maturidade espiritual. Maturidade. Ah, o irmão passou por mim e não me saúdo. Para com isso, irmão. Ora por ele, ora por ela. Ah, eu não. Para, irmão, não é tempo disso, é tempo de nós sermos pessoas maduras espiritualmente. Entender aquilo que até agora nós não entendemos e amadurecer. Deus te abençoe com maturidade cristã, uma maturidade, sabe? Saber escolher na presença de Deus, saber deixar o que precisa ser deixado para lá, saber entender o que é palavra, o que não é. Sabe, nós precisamos crescer e amadurecer. Pela fé, Moisés e estes homens e mulheres do texto sagrado foram pessoas maduras na fé, irmão. Amadurecer. Hoje, ser mais maduro que ontem. E amanhã, mais maduro que hoje. É isso. Ah, eu não posso... Foi esse tempo, irmão, de que eu não posso olhar na cara daquela irmã. Não, eu já vi gente falar assim, o meu santo não bate com o santo daquele irmão. Mas não é o mesmo santo, meu Deus do céu. Não, só um santo que está no céu. Mas a gente ouvi isso, irmã Cláudia, doutora Cláudia. Meu santo não bate, eu não consigo. Para, irmão, pelo amor de Deus, isso é imaturidade espiritual. Todos nós somos diferentes, mas na casa de Deus nós somos um corpo só. Um corpo. Então vamos amadurecer. O que você não entender na minha vida, não, ou na vida de outro, não acuse. Deu para entender isso, irmão? Nós temos que ter essa maturidade, gente. Ter maturidade espiritual. Não é? Senhor, olha, as minhas fraquezas eu coloco aos teus pés. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã. Ajuda. Vamos seguindo, gente. Hoje eu estava conversando com um crente e tivemos uma meia hora de conversa e foi uma conversa madura, uma conversa boa. Louvado seja Deus, o nome de Deus é glorificado, irmão. Quando nós amadurecemos espiritualmente, o diabo cai de cara no chão. Você entende isso, irmão? Deu para entender, igreja? Não preciso explicar mais. Nós entendemos? Pastor, eu não entendi. Eu explico tudo de novo. Mas nós precisamos ser crentes maduros. Tratar com maturidade, amar com maturidade, servir com maturidade. Não é? Ter percepção espiritual, aguçar a nossa audição espiritual, a nossa visão espiritual, visão de céu. Pensai nas coisas que são de cima, se vocês já ressuscitaram com Cristo. Quem ressuscitou com Cristo e pensa nas coisas que são de cima, mais do que as que são da terra, está amadurecendo. E é bom, irmão, nós tratarmos com pessoas maduras, né? Pessoas alegres, firmes, constantes, mas maduras. Sabe entender as coisas, são pessoas maduras. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos amadurecer, irmão. Amadurecer. Maturidade espiritual pela fé. Amém? Fiquemos em pé. Graças a Deus. Meus irmãos que estão lá em casa, Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Vamos fazer assim para eles, olha, lá em cima, né? Isso, eu gosto sempre, irmão. Tem gente que não gosta, né? Mas vamos, irmão, a gente, né, nós nos confraternizamos, pastores, com os irmãos que estão em casa, que querem, mas não podem estar aqui. Então, a nossa saudação, queridos, na santa e gloriosa paz do Senhor, para todos vocês aí, crentes maduros, guerreiros que estão em casa e aguentando, né, esse tempo, que se Deus quiser, segundo a vontade do Senhor, vai passar. Graças a Deus. Vamos orar pelos irmãos enfermos. Quantos irmãos precisam das orações da igreja? Eu e meu lar, nós precisamos também. Tinha um pedido de oração que agora me fugiu. Isso, exatamente. O irmão Eliel comunicou que está com Covid. Está bem, está em casa tratando, mas precisa das nossas orações, né?
É verdade, irmão Dolores, a irmã Dolores, o irmão Anísio, a Viviane, né, o Leandro, toda a família que passou por esse trauma tão complicado, precisa das nossas orações. Nós temos que nos sensibilizar, irmão. A fé madura é uma fé que se sensibiliza também pela carência do próximo. Sim, irmã Esther. Amém, querida. Nossos sentimentos e orações pela família. Vamos orar. Vamos continuar orando pelos lares, pelas famílias. Graças a Deus, hoje nós tivemos uma boa notícia. Irmão Anderson Santana está bem, pastor Silas está em casa. Nós conversamos, foi com ele que eu conversei, meia hora, 40 minutos, e foi uma benção, mas ele voltou para Jesus. Olha que coisa boa, né? Convidei-o para vir aqui. Eu vou, pastor, eu vou. E graças a Deus, o nome de Deus é glorificado, gente. O nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Chorei de alegria, irmão. Chorei, pastor Alcides. Um homem que era presbítero conosco aqui, né? Se afastou do rebanho, era professor da escola bíblica dominical. Ele contou algumas experiências, pastor Silas, para mim, nós compartilhando ali. E olha, foi algo assim maravilhoso, irmão, maravilhoso. Uma alma que retorna, uma vida que retorna, amadurecida. Ah, irmãos, tem um grande valor no reino. Senso de valores corretos. Irmão, nós precisamos ter o senso de valores corretos. Quando Jesus conversava com uma pessoa, ele não via o estereótipo, ele via o interior da pessoa. Ele poderia, de bate-pronto, falar com a samaritana e contar a história da vida pregressa dela, mas ele não, ele pediu. Mulher, dá-me água. Se a gente não aprender com esse Jesus, pastor, com que a gente vai aprender? Fala para mim, senhores. E não amadurecer a nossa fé no tratamento, sabendo obedecer, hierarquia, uma coisa bonita, correta, irmãos, bíblica, acima de tudo, bíblica, acima de tudo. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, seja engrandecido e louvado o teu grande e poderoso nome, Senhor. O Senhor que era e que há de vir com poder buscar a Santa Igreja, meu Senhor. Seja louvado o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por podermos meditar mais uma vez no texto sagrado da tua palavra que nos ensinou. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma fé madura em ti, uma fé convicta, confiante, inabalável, que nos ajude, meu Senhor, quiçá neste tempo, neste momento, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, por tua igreja, por cada lar, cada família, Senhor, famílias que estão sofrendo perdas, Senhor, neste momento. Mas o Senhor é poderoso para confortar, para consolar e alcançar com salvação estas vidas, estas almas. Senhor, continua a proteger, a amparar, a provisionar, Senhor, pois somente as tuas mãos de Deus podem fazer isto, Senhor. Nós oramos por aquelas vidas que estão internadas nos hospitais, nas UTIs. Senhor, tem misericórdia, não somente nesta cidade, mas, Senhor, no nosso país, na nossa nação, pessoas tentando respirar, meu Deus, tem misericórdia, lares tristes, abatidos, Senhor, manda o teu Espírito Santo, confortando e consolando, e também que haja salvação, que haja regresso, meu Senhor, que vidas voltem, meu Senhor, para a tua casa, Senhor, e o teu nome seja engrandecido, seja glorificado. Senhor, cuida do teu servo, irmão Eliel, da irmã Salete, da Sarinha, cuida dos teus filhos ali, Senhor. Também tem misericórdia da família Nemer, meu Deus, nós oramos pelos nossos irmãos. Tem misericórdia, Jesus, o Senhor pode curar, o Senhor pode repreender este mal, o Senhor pode mandar o sopro de vida, meu Senhor, nestes hospitais, o Senhor pode agir. Nós oramos também, Senhor, para que haja fortalecimento espiritual, para que haja crescimento e amadurecimento espiritual, entendimento. Senhor, pessoas voltem a ter um compromisso contigo, um compromisso verdadeiro.
Senhor, que nos lares a tua presença se manifeste, porque a tua presença, Senhor, é o tudo, tudo que nós temos, Senhor. A tua presença é tudo, Senhor. Não são as coisas materiais. O Senhor nos tem dado por sua benesse, por vossa misericórdia. Nos dê graça para administrar, mas que nós não percamos, Senhor, a nossa visão espiritual. Que não haja esfriamento na fé, Senhor. Mas fortaleça. E que nós continuemos orando e buscando a tua presença. Que haja conforto, meu Senhor. Consolo do teu Espírito para o teu servo, irmão Anísio, irmã Dolores, a sua família. Jesus, nas tuas mãos nós estamos e dependemos, Senhor, de ti. Proteja o teu povo. Proteja, Senhor, os teus santos. E nos dê uma continuidade de semana na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com cada crente. Todos digamos juntos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Muito obrigado. Sexta-feira, oração, irmãos. Oração às 19 horas, viu? Deus abençoe a todos.